Olá, esse é o videocast do Exame In, uma novidade para vocês. O meu primeiro convidado não podia ser outra pessoa. Olha, vou dizer para vocês, ele não é cantor, ele não é ator, mas ele é uma celebridade. É impressionante o tanto que as pessoas conhecem essa pessoa. Comigo aqui hoje, Abílio Diniz. Olha, Gal, primeiro, queria te agradecer. É uma honra para mim, sendo o primeiro programa que você está fazendo. Já te conheço há muito tempo e sempre admirei muito o seu trabalho, de muita competência, muita investigação, querendo sempre saber a verdade antes de escrever. Isso é muito importante, e faz com que a gente tenha um respeito muito grande por você. Então, estou muito honrado de estar participando aqui do seu primeiro programa e espero realmente poder falar alguma coisa que seja importante para as pessoas que te ouvem, que te vejam. E perguntar se mudou muito nessa pandemia. Na realidade, pensando bem, acho que não mudou muita coisa, acho que não mudou nada. Por quê? Porque as pessoas são as mesmas. As pessoas são as mesmas. Aqueles que dizem, depois dessa pandemia, depois desse surto, de tudo isso que está acontecendo no mundo, o mundo nunca será o mesmo, a vida nunca será a mesma. Eu não vejo assim. Eu acho que a vida continuará sendo a mesma, porque as pessoas são as mesmas. As pessoas não mudaram. Você mudou, Gra? Eu não mudei, Abílio, eu aprendi coisas novas, né? Aprendi a trabalhar de casa, com o filho pedindo coisa, então assim, eu aprendi coisas novas, mas eu, na essência, de fato, não mudei, continuo do mesmo jeito. Isso é verdade. Agora, vocês são muito espertas, né? E vocês se adaptam, né? Pouco a pouco foram se adaptando. Foram se adaptando, mesmo com os filhos em casa, foram arrumando um jeitinho, como é que fazia. De vez em quando, quer dizer, eu faço vídeo, faço Zoom com as meninas que trabalham na Península. De vez em quando aparece um filho do lado, então, quer dizer, a gente cumprimenta, então, fala para a mãe, não briga com ele, tá? Vai com calma. Vocês vão se adaptando, né? Vão mesmo fazer compra, fazer o mercado, fazer o que tem que fazer, começar a usar muito mais o e-commerce. Mas então o e-commerce é uma grande invenção dessa pandemia. Não é. O e-commerce já existia. Já existia há muito tempo que existe. O delivery de qualquer coisa em casa, isso existe há muito tempo. Há quanto tempo você ouve falar na Amazon e de todos os outros que fazem esse trabalho de você poder comprar online e te entrega em casa. Hoje, inclusive, em grandes empresas aqui no Brasil, nós temos outras, o Mercado Livre, por exemplo, grande empresa que entrega um monte de coisa em casa. Vocês foram se adaptando e ajeitando as coisas e conseguiram vencer esse período. E estão vencendo, porque isso não terminou ainda. Olhando um pouquinho para o varejo, o que mudou no varejo? Não mudou nada. Continua sendo a coisa mais importante no varejo, foco no consumidor. Foco no consumidor. Você tem que pensar, então, quer dizer, até adivinhar o que é melhor para o consumidor. O consumidor está indeciso, está inseguro. Se pensar, o que eu posso oferecer para ele? O que eu posso ajudar ele na sua indefinição? Foco no consumidor. Isso mudou. Porque o cliente nem sempre sabe o que ele quer, né, Abílio? É muito doido isso, assim, que eu me lembro, por exemplo, para dar um exemplo distante aqui, para não particularizar, quando veio a Apple com o Touch eu falo, gente, era o que a gente queria, mas a gente nem sabia falar. Que a gente queria uma coisa fácil, amigável, na ponta dos dedos, né? Então, assim, eu me lembro dessa discussão sobre o consumidor nem sempre conseguir dizer aquilo que ele vai gostar. No varejo tem isso também, né? Isso depende muito. Não? O varejo, o que é o varejo? O retail. Ele aponta aquilo que encosta com o consumidor. Então, você vira uma cadeia, desde a produção, desde a extração mineral, desde os produtos agrícolas, você vem vindo. O que encosta com o consumidor? É o varejo. E aí, nesse momento, né, nessa ponta, é que você tem que pensar sempre nele, sempre no consumidor. O que eu posso oferecer mais? O que eu posso fazer mais? E, às vezes, o consumidor está indeciso. Se você puder ajudá-lo na sua indecisão, você está fazendo mais ainda para o consumidor e você tem mais condição de ter sucesso. Porque eu estou pensando como consumidor e oferecendo aquilo que ele nem sabe que ele quer. Esse é o ponto. O restante não mudou nada. Compras online já existia há muito tempo, e-commerce já existia há muito tempo, lojas grandes já existiam, diminuíram, agora tem mais loja de conveniência, loja mais perto, tudo isso já existia. Ponto importante, cada vez mais pensar na pessoa, pensar no consumidor. Da mesma forma,
que eu acho que a gente tem que pensar sempre na pessoa, até em nós mesmos. Eu acho que crescimento de uma pessoa tem que ser constante. Tem uma frase que eu adoto, sempre adotei, de crescimento constante. Eu quero ser hoje melhor do que eu era ontem e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Eu acho que isso, em se tratando de pessoas, a gente tem que pensar assim. Isso requer um aprendizado contínuo. Está sempre aprendendo. E depois, qual é o objetivo máximo da vida? É ser feliz. O objetivo máximo da vida é ganhar dinheiro? Não, faz parte. Mas o objetivo máximo da vida é ser feliz. Para isso você precisa ter saúde, você precisa ter bem-estar. É evidente que você precisa de recursos para poder ter uma vida prazerosa. Aí eu preciso de uma casa, faz parte do conjunto. Eu acho que o objetivo deve ser sempre caminhar em direção à felicidade. E, Abílio, assim, o que você acha que vai mudar? Porque hoje, assim, o varejo não mudou, o cliente continua sendo o foco, mas o que você acha que o cliente quer hoje e vai querer no futuro que o varejo ainda pode proporcionar, por exemplo? Eu, por exemplo, queria não ter que passar no caixa. Você acha que a gente vai chegar lá, daquele jeitinho lá que já o pessoal falou, você bota tudo no carrinho, alguma coisa vai lá, lê e a gente vai embora? Olha, os avanços tecnológicos, eles continuam e vão continuar sempre. Não pode imaginar quando é que vão terminar, porque eu acho que não termina nunca. A gente vai estar sempre avançando. O ser humano, ele é ansioso sempre por melhorias, por coisas novas, por melhorar a sua condição de vida, por melhorar tudo. O que vai acontecer para frente? Essa questão de passar no caixa, cada vez mais os caixas são mais automáticos, mais rápidos de passar, mais eficientes. Já tem um avanço. Você não precisa passar, você tem uma leitura ótica rápida, que você não precisa nem tirar da cesta. Tudo bem, já existem experimentos como isso. O que você tem que olhar é o seguinte, é o custo-benefício. É o custo-benefício. E uma coisa que é real, que é verdadeiro, cada vez mais se procura eliminar a necessidade de mão de obra. Isso é verdade. Isso é uma questão no mundo inteiro e em todos os setores. O que vai acontecer? Avançando isso no mundo, vai haver uma quantidade imensa de desempregados? Não. No limite, as pessoas vão trabalhar menos. A quantidade de pessoas você vai ter sempre as mesmas, aumentando, porque a população mundial aumenta. O que você vai diminuir é o número de horas que elas vão trabalhando, para poder fazer com que todas possam trabalhar. Como que é viver no meio de uma revolução, Abílio? Você sente que a gente está no meio de uma... Você acha, você pessoalmente acha que a gente está no meio de uma revolução tecnológica? Aí compartilha um pouco com a gente, assim, onde você acha que ela está mais acontecendo na sua vida, no seu ao redor. Eu não acho que a gente esteja numa revolução tecnológica. As coisas vêm avançando gradativamente, né? E tudo vai mudando. As pessoas vão se adaptando. Se imaginar o que você faz hoje, né? Com o computador, com o iPad, mesmo com o telefone celular, com o mobile, tá? Se imaginar isso há 20 anos atrás, o que você fazia? Você vai pensar que é coisa de ficção. Se eu pudesse voltar 15, 20 anos atrás, coisa de ficção, como é que vai fazer isso? Você vai fazendo. Agora, você olha, por exemplo, para as crianças. Eu não acompanho. Eu tenho meus filhos pequenos, tenho filho adulto, né? Tenho filho pequeno, Miguel com 11, Rafaela com 14. O que eles fazem, né? Num computador, enfermeiros no telefone, coisa e tal, eu não faço. Tá certo? Então, tem aí uma evolução tecnológica muito grande e as gerações vão se adaptando. As crianças vão se adaptando cada vez mais. O que nós precisamos é focar cada vez mais as crianças, né? Que elas saibam exatamente o que elas estão vivendo e sempre estar se preparando para uma evolução, para o futuro, para coisas que a gente nem sabe ainda direito para onde vão. Mas eu não sou nenhum especialista em prever o futuro, né? Mas eu vejo cada vez mais
essa evolução, né? E as pessoas se adaptando, se adaptando, se adaptando. E com mais facilidade de se adaptar do que há tempos atrás, né? Do que há 15, 20 anos atrás, né? Eu acho que o mundo de hoje ele caminha uma velocidade extraordinária, né? Mas as pessoas também estão podendo assimilar essa velocidade que o mundo está avançando desse jeito. Vira e mexe vem o boato, né, Abílio, de que você vai comprar o Pão de Açúcar. Teve até um outro final de semana desses aí recente que saiu, e aí eu fui lá no pessoal da tua comunicação, falando, eles falaram, de novo essa história vem aí. Mas eu acho que essa história vem aí porque todo mundo tem uma curiosidade sobre se você sente falta daquela coisa de tocar o dia a dia do varejo, e como é que foi essa tua transição, e aí esse processo de transformação, e eu não sei se é evolução, né? Porque eu não vejo uma coisa acima da outra, mas essa transformação para investidora, Abílio. Então, conta um pouquinho para a gente desse teu processo, dessa tua mudança, assim. Olha, Gra, seguinte, eu contava no GPA, e eu fiquei 50 anos lá, né? Eu imaginava assim, estou muito feliz aqui, mas na próxima encarnação eu vou para o mercado financeiro, porque requer muita inspiração, mas muito menos transpiração, né, do que na distribuição. De repente, a vida te leva para outros caminhos, então eu vim para o mercado financeiro, a Prince é uma empresa do mercado financeiro hoje, mas até aquela história do gosto do cachimbo entorta a boca, né? Eu não deixei o varejo totalmente, tanto que eu saí do GPA e fui para o Carrefour. Sim. De uma maneira diferente, né? Porque lá eu não sou um executivo, né? Eu sou um investidor e estou no board, tanto aqui como na França, né? E estou bastante feliz com isso, né? Esse exercício de trabalhar lá longamente, né? Diretamente do board lá, do Carrefour, é um exercício bastante interessante. Se bem que, mesmo no Casino, meus antigos sócios lá, eu estava no board deles desde 99, né? Desde 99 que eu estava no board do Carrefour, até quando eu saí, quando eu me desliguei de lá, né? Então, mas é uma coisa que eu continuo sendo atraído, então, quer dizer, pela distribuição, embora esteja no mercado financeiro. O mercado financeiro é muito desafiante, porque ele é eclético, né? Você convive com uma empresa como a Península, uma empresa do mercado financeiro, tem private equity, tem o hedge fund, enfim, tem várias coisas que você acaba sendo, não sou um especialista de jeito nenhum nisso, mas veja, é muito variado, uma quantidade de coisas, de informação, então, quer dizer, então realmente é muito rico isso, né? Então, estou feliz desse jeito, não deixei de ter um pé na distribuição, que eu considero realmente uma coisa assim muito desafiadora. As coisas vão mudando, o varejo vai se adaptando, vai mudando. Uma das coisas hoje que se vê muito, né, na distribuição, é o varejo ficar cada vez mais local. Cada vez mais local, especialistas local. Então, você vê que as grandes empresas espalhadas pelo mundo estão cada vez mais encolhendo os países onde estão trabalhando. Pegar o Carrefour mesmo, já tem uma quantidade imensa de países. Nós vendemos China, vendemos Malásia, vendemos uma série de coisas. Né? Saímos de muitos países, né, para ficar um pouco mais concentrado. Né? Concentrado para entender melhor e ser mais personalizado, digamos, para aquela região? Se é foco no consumidor, os consumidores, no geral, são todos iguais, mas regionalmente eles são diferentes. Quanto mais você quer focar no consumidor, mais você tem que focar naquela região. Então, se você olhar para as grandes empresas no mundo, foram encolhendo. Mesmo o Walmart saiu praticamente de todas as operações no mundo, né? Onde ele tem uma operação importante no México, que praticamente está ali colado com os Estados Unidos. Então, o varejo hoje tem que ser focado no consumidor e focado no país. Todos os consumidores são iguais, mas com características regionais.
E isso é extremamente importante, tá? Esse conhecimento local de tudo, e cada vez mais isso se acentua. E, Abílio, uma outra curiosidade, nesse processo de ser um grande investidor, de fazer parte do mercado financeiro, já vi muitos empresários falando, e eles têm uma veia que, assim, ou ele vai para a pessoa física, como pessoa física fazer isso, ou ele se organiza de uma outra forma, que é investir em startups, em tecnologia, e dizer que daí que vem um grande aprendizado. Você também acha, Abílio, você também se seduz assim por startups, pelas novidades que estão, isso te atrai, esse mundo te atrai? Olha, eu acho melhor eu falar você do mercado em si, não de mim especificamente. O mercado não valoriza aquilo que não tem um pé no digital. Uhum, Se você vê, você vê empresas, eu vou citar, tá, porque isso é público, é de mercado, o próprio Carrefour. Tá? uhum, O Carrefour tem um múltiplo infinitamente mais baixo, tá, do que outras empresas que estão muito mais avançadas no digital. Embora o Carrefour tenha um avanço bom, expressivo, tá, não tem um avanço, tendo que dizer que tem outros concorrentes em outros setores. Tá? Então, acho o seguinte, tá, hoje em dia, tá, você precisa olhar para aquilo que as pessoas valorizam e olhar para a tecnologia. uhum, Na minha vida, Gra, eu sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. Tá? É muito mais fácil. Né? Não fica inventando moda. Né? Vai lá, vê quem tá fazendo. Você vai fazer uma coisa nova? Quem está fazendo melhor isso no mundo hoje? uhum, Vai lá, olha direitinho, copia, se for possível, melhor então para você. Né? Esse é o ponto. Hoje, no mundo de hoje, no digital, é difícil você copiar. Por quê? Você está aqui, hoje você olha aqui para copiar, quando você vai fazer, o mundo já está do outro lado. Já avançou muito mais, a velocidade de avanço hoje na tecnologia é muito grande. Então, é difícil copiar. Por que hoje você pega muitas empresas que estão comprando startups, ou que estão comprando empresas menores? Você vê, por exemplo, o caso de empresas aqui no Brasil mesmo, já compraram 10, 15, 20 startups. Tá? O setor de varejo tem isso. A gente No tem setor de o. varejo, então, justamente porque você não consegue copiar nessa velocidade. Então, você tem que comprar, botar em casa e sair jogando já. Entende? Então, esse avanço, então, quer dizer, se eu dizer, isso vai ser sempre assim no mundo, eu não sei. Quer dizer, eu posso ter uma visão, entende? Quer dizer, de futuro. Aliás, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, a melhor maneira de você prever o futuro é você construí-lo, tá certo? Mas tudo bem, mas não dá muito para você construir tá, o futuro nesse mundo de hoje. Tá? Pode construir na base, né, dos alicerces, mas tem certas coisas que é muito difícil hoje copiar, porque o mundo é muito dinâmico. Hoje, importante, agilidade sempre foi muito importante. Hoje é o nome do jogo. Né? Agilidade, rapidez, foco, agilidade. Foco e agilidade. A gente está falando muito de negócios, mas tem um assunto que eu acho que vale muito a pena te ouvir. Eu fico sempre curiosa. Toda vez que a gente conversava, eu sempre aprendia coisas novas. Até contei hoje uma delas aqui. Como é que está a tua relação com a atividade física? O que você tem feito? O que você acha que são as fronteiras aí da atividade física? Olha, Gra, Porque você sempre pesquisou isso, não é simplesmente praticar esporte, né, Abílio? Vamos esclarecer assim para quem está nos ouvindo que assim a sua preocupação com saúde, com atividade física, ela não é exclusivamente ir lá e praticar alguma coisa, né, Abílio? Tem pesquisa junto, né? Tem conhecimento junto. Então conta para a gente, divide um pouquinho. o, é o seguinte, Gra, isso faz parte dos meus pilares. Né? Por onde eu tenho meus valores, que é aquilo que é o guardrail da estrada da vida, que eu posso ir daqui até ali, que são os meus valores, honestidade, ética, humildade, uma série de coisas aqui. E tenho meus pilares, né? Que é onde eu me apoio para seguir na vida. Né? E dentro dos meus pilares, um pilar muito importante é a atividade física. Né? E eu acho que eu tenho tido sucesso, né? Nesse ponto. Tenho tido sucesso. Mas também tem o seguinte, eu sigo um dos meus pilares é a espiritualidade.
E aí eu penso o seguinte, espiritualidade, eu posso pedir o que eu quiser para Deus. Eu tenho duas regras. Primeiro, meu objetivo tem que ser justo e eu tenho que dizer, eu já fiz a minha parte. Então, se eu peço para Deus, eu só tenho duas coisas que eu peço para Deus, não tem muitas. Sabe? Protege a minha saúde e protege a minha família. O restante deixa comigo que eu vou buscar. Tá? Negócio, eu me viro. Né? Agora, minha família, eu procuro dar toda a proteção que eu posso tá? Ali. Então, Deus protege. Minha saúde, eu procuro fazer aquilo que eu posso. Eu acredito que, fundamentalmente, a atividade física é uma coisa importante. Assim como a alimentação, importantíssimo. Né? O controle de estresse, muito, muito importante. O autoconhecimento, você saber um pouco, você se questionar, quem é o cara que está dentro de mim? Por que eu, às vezes, fico tão triste? Por que às vezes eu fico tão contente? Se questionar um pouquinho. Sem estresse, sem nada, tá certo? Não? Então, esse tipo de coisa, então, quer dizer, te leva, então, quer dizer, você são os meus pilares lá para frente. Agora, você perguntou especificamente da atividade física. A atividade física, eu sempre fui um esportista, sempre fui um atleta, sempre pratiquei muito esporte. E continuo hoje ainda com uma atividade física muito forte e que eu acho que muito importante. Eu ainda faço 2 horas de esporte por dia. Estou aqui hoje, já fiz o meu esporte. Cada dia eu tenho um programa, cada dia eu tenho um programa, tem uma coisa que eu faço sempre. Né? E eu acho que isso é básico, isso é fundamental. Porque não adianta você viver muito. A medicina nos dá hoje condição de você viver muito. Mas não se viver muito se você não tiver qualidade. E para isso, você tem que ter mobilidade. Você tem que ter uma boa cabeça, você tem que ter um cérebro ativo. Tá? Não adianta só você ter músculos fortes, ossos fortes. É preciso ter um sistema cognitivo realmente inteligente que te leve para frente. Atividade física, eu considero isso fundamental, eu estudo muito isso, a gente continua estudando isso profundamente, tanto que a gente tem feito coisas importantes no Instituto Península, o NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, prepara atletas olímpicos, enfim, para agora que vão para a Olimpíada. É fruto de uma série de estudos que a gente faz. E eu considero a atividade física realmente uma coisa muito importante. Precisa ser que nem o Abílio, precisa ser atleta? Não precisa. As pessoas precisam se movimentar. Abílio, você falou sobre estresse, né? Sabe o que eu pensei? Coisa difícil, viu? Eu pensei que ler sobre o Brasil hoje em dia me estressa um pouco. Como é que você está vendo o Brasil? Isso te causa estresse? Veja, o Brasil de hoje. Tem uma parte, tem um ponto que o Brasil está bem, muito bem, e as pessoas não estão se dando conta disso. As pessoas só olham e dizem, mas isso, aquilo... Claro, nós temos problemas sérios. Por exemplo, o atraso na quantidade de vacinas, né? É muito sério. É muito sério. Nós precisamos de mais vacinas. Nós precisamos antecipar as entregas que estão prometidas mais para o fim do ano. Nós temos que ter uma luta muito grande para antecipar essas vacinas. Porque se antecipar, nós temos um sistema SUS, um sistema único de saúde, que é referência no mundo. Tendo a vacina, a aplicação Principalmente com a capacidade de vacinar. Nós vacinamos contra a gripe, febre amarela, nós vacinamos contra a poliomielite, nós vacinamos um monte de coisa através do SUS. Você veja mesmo, ontem mesmo, tem referência, nós vacinamos mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Nós temos que ter vacina. Tendo vacina, tem um lado da economia. Esse país está bombando. Nós estamos crescendo, né? Nós estamos nos recuperando numa velocidade extraordinária, as pessoas não estão dando conta disso. Nós, no ano passado, é um ponto que é importante, nós caímos 4,1% no PIB. Sabe quanto caiu a França? Que eu estou lá, que eu trabalho lá? Quase 10%. A Itália, do lado, 12%. Nós caímos. Ao nível dos Estados Unidos, 4,1%. E esse ano, tudo indica, eu estou apostando nisso, vamos crescer mais de 5% esse ano. Já estamos apontando para 4,3%, 4,5%, nós vamos crescer mais de 5% esse ano. Olha a recuperação que nós temos em cima de uma queda que não foi grande.
Quando você tem uma queda muito grande, teu patamar, tua base fica muito baixa. Sim, para recuperar é suave. Aí você dá um salto. Nós não tivemos uma queda muito grande, que foi extraordinário, tá? E agora estamos recuperando nesta velocidade. Então, eu acho que a economia vai bem. Temos problemas? É claro que temos. Temos um desemprego que aumentou? Temos, mas esse desemprego já vinha. Nós estávamos com cerca de 12% de desemprego, estamos com 14%. Tá? É ruim, é horrível, tá? Mas nós já vimos com ele. E estamos, a pouco, recuperando. Está de pouquinho em pouquinho? Está de pouquinho em pouquinho, mas estamos recuperando. Tá? Então, eu acho que o Brasil, no que diz respeito a crescimento, recuperação, está andando bem. E acontece o seguinte, o Brasil desperta uma atração para os investidores internacionais muito grande, muito grande. O pessoal torce o nariz aqui porque a floresta amazônica, mais isso, mais aquilo, coisa e tal. Tudo bem, tem razão, mas ninguém vai deixar de investir. O Brasil é extremamente atraente. Hoje se fala muito no ESG. Os fundos, tá? Tem fundos que dizem, eu não invisto se não for ESG. Tá? Tudo bem, olha para isso. Mas está todo mundo aqui, de olho no nosso crescimento. Tanto que você vê, por que o real está se valorizando? Quando o real estava aí bombando 5,7, 5,8 reais por dólar, 5,9 que chegou a estar, e que eu dizia, isto é fluxo, isto não é fundamento macroeconômico. Ah, será que ele tem razão? O que está acontecendo? Está começando a inverter o fluxo, está entrando, porque daquela altura o dinheiro só saía, agora está começando a entrar dinheiro, está começando a reverter o fluxo, e nós já tivemos um dia nessa semana que foi a menos de 5. E vai mais, na minha visão vai mais, na medida que entrar mais dinheiro. Eu acho que o país está numa recuperação grande. É evidente que tem muito para fazer. Por exemplo, as reformas. Ah, mas não adianta agora a reforma que o pessoal está querendo fazer no Congresso, a reforma administrativa, a reforma tributária, tudo meia boca, não vai resolver nada. Eu não compartilho isso. Estão sendo feitos avanços. Tomara que o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, leve aquilo que eles estão querendo fazer para frente. E impor essas reformas, que nós estamos precisando que isso seja feito. Eu acompanhei, participei até da elaboração da Constituição de 88. Quando ela ficou pronta, nós já sabíamos ali, né, que nós já íamos ter problema na frente. Depois disso, foram acrescentados uma série de puxadinhos, né, para piorar, para amarrar mais ainda. É fundamental que a gente tenha reformas. As reformas estão on the way, as reformas estão caminhando. Com a velocidade que nós queríamos? Não, mas estão caminhando. Fala-se reforma, e está se caminhando, principalmente com a administrativa e com a tributária. Mas está se falando hoje a projeto de reforma política. É a reforma política dos nossos sonhos? Talvez não, mas são avanços que nós estamos fazendo. A sociedade brasileira está consciente de que nós precisamos de reformas. É claro que tem os interesses. É claro que todo mundo quer reforma naquilo que não interfere consigo. Né? Mas o mundo, os brasileiros, estão conscientes de que nós precisamos de reforma. Isso está avançando. Temos problemas? Claro que temos. Por exemplo, nós temos um problema com a inflação. É um problema sério? Ainda não. Mas a inflação é um bicho assim, para quem viveu, como eu vivi, lá atrás, inflação de 80%, 90% ao mês, medido na ponta, lá atrás, na década de 80, tá? O negócio é complicado. Então, você não pode brincar com a inflação. Temos um pouco de inflação? Temos. Agora, vamos olhar para isso realisticamente. O mundo está lutando contra a inflação. E tem, os Estados Unidos, o Biden está lá até atiçando mais, tá certo? O Fed está meio, não sei se está distraído, não está muito preocupado. Tá? Mas como é que não podia ter inflação? Se foram colocar trilhões de dólares na economia americana, trilhões de euros na economia europeia, tá certo? E um outro tanto em termos da economia asiática, principalmente os chineses.
Como é que não pode, como é que não gera inflação? É claro que gera inflação. É evidente. Porque você precisa administrar. Você precisa lidar com ela. Então, é uma preocupação, é uma pequena preocupação. Eu acho que o Roberto Campos, lá no Banco Central, está atento, tá? Vai tomar as medidas, acho que já está tomando as medidas. Tá? Você vê que nós estamos tendo um aumento constante da taxa de juros. Então, eu diria que este é o problema mais sério, em termos de macroeconomia, que nós vamos mexer hoje, que é o binômio inflação-taxa de juros. Também você não quer uma explosão de taxa de juros. Certo? Mas hoje é preciso que a gente esteja consciente, nós estamos com a taxa de juros, mesmo com esse aumento feito agora, nós estamos com taxa de juros negativa ainda. Tá? Então, estamos com taxa de juros que incentiva, tá, os investidores a investir. Então, eu vejo o Brasil nesse momento, as pessoas dizem, mas não adianta nem ouvir esse cara, ele é otimista. Bom, eu prefiro ser otimista que pessimista. Acho que o otimista vive mais feliz. Né? Então, eu vejo o Brasil avançando, eu vejo o Brasil, principalmente em termos de economia, realmente caminhando bem. Temos ainda um desemprego alto? Temos sim, tá? Mas vamos lutar contra eles, vamos lutar. Qual é a forma que nós, empresários, podemos fazer para lutar contra esse desemprego? Investimento. O máximo que nós pudermos investir. Eu sempre me orgulhei de ser um dos maiores empregadores desse país. Nós agora no Carrefour mais big, tá? Somos, se não o maior dos maiores empregadores desse país. Tem que gerar emprego, tem que acionar a economia, tem que gerar emprego. Gerar emprego é o que nós podemos fazer. Quanto mais nós, empresários, investirmos, melhor vai ser para esse país. Sim. E é o que nós temos que fazer. Abílio, você sempre se relacionou, você sempre esteve próximo do governo numa condição de aconselhamento, né? Você mantém proximidade? Eu mantenho uma proximidade, vamos dizer assim, tem que ter uma distância equilibrada nisso. Né? Não acho. Eu aprendi com os 10 anos que eu dei para o governo, né? 10 anos da minha vida, que eu considero minha década perdida, como membro do Conselho Monetário Nacional, eu aprendi que empresário é empresário, governo é governo. Tá? Então, você tem que ter uma distância importante que você tem que manter como empresário. Tá certo? Eu mantenho isso. Eu falo com o presidente, falo com o ministro, falo. Tá? Felizmente, falo pela minha voz, pela voz que eu tenho, pela credibilidade que eu conquistei. Falo, né? Sempre com uma distância que eu acho que tem que ser a conveniente. Tá? Então, estou atento, né, a tudo aquilo que está acontecendo. Procuro, dentro das minhas possibilidades, com a minha voz, tento, enfim, colocar a minha opinião. Né? E eu acho que essa contribuição que eu posso dar, agora, a principal contribuição que eu posso dar para esse país é como empresário e gerando empregos. Investindo e gerando empregos. A gente acho que eu já abusei do horário aqui e de você, Abílio, mas é irresistível. Eu queria só fazer uma última pergunta. A gente está caminhando para um ano de eleição, 2022 está aí, todo mundo todo mundo que a gente conversa aqui de mercado, ainda com uma expectativa de que a gente venha com um terceiro nome, um centro, porque todo mundo tem medo de uma polarização, de um excesso de polarização na eleição do ano que vem. Você se preocupa com isso, com uma polarização exagerada e com consequências disso? Não, eu não me preocupo, não. Eu não me preocupo. Eu acho que cada vez mais o brasileiro está consciente, né? Está consciente da importância de escolher bem os seus governantes. É importante não pensar só no executivo, tem que pensar em legislativo também. Né? E eu quero dizer aqui que eu estou muito esperançoso, né? No que o Rodrigo Maia, no que o Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira, até repetir, estou muito esperançoso no que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira estão fazendo no Congresso. Estão sendo protagonistas, estão querendo tocar reformas, tá? Estão lutando contra a inércia, né? E estão avançando. Então, eu acho que é muito importante nós olharmos também para o Legislativo. Eu acho que o Legislativo, hoje,
está sendo muito mais protagonista do que já foi. As pessoas falam, o Centrão, o Centrão, o Centrão. O Centrão sempre existiu. O Centrão fazendo coisas boas, tá certo? É muito importante. E escuta, e muitas reivindicações do Centrão são legítimas, tá certo? Agora, o que precisa é realmente que eles olhem para esse país. Né? A impressão que eu tenho nesse momento é que o Congresso está olhando muito mais para o país do que já olhou. Essa é a impressão que eu tenho. Em relação à polarização das próximas eleições... Com uma eventual tentativa de reeleição, uma esperada tentativa de reeleição do Bolsonaro e uma candidatura do Lula, né? Olha, eu não sei se essa polarização vai se manter até a eleição, ou se vai aparecer aquilo, uma chamada terceira via no meio. É possível que surja uma terceira via. Vai depender muito do nome. Tanto o Bolsonaro como o Lula são nomes muito fortes. E é natural que haja essa polarização. Lula já foi presidente, tem carisma, transita por todos, transita por todas as camadas, desde os mais vulneráveis ao top. E o presidente Bolsonaro tá aí, que se fizer a economia andar, se fizer com que as vacinas cheguem, fizer com que a economia ande, evidentemente que é um candidato muito forte, muito forte. Então você tem dois candidatos muito fortes. Vai aparecer alguém no meio? Pode ser. Vai depender do nome, vai depender de quem. De quem. Eu não sou nenhum especialista na parte de política, economia é muito mais o meu campo, mas eu vejo que para entrar uma terceira via, para entrar alguém mais no centro, eu digo isso, entrar mesmo para disputar. Entrar para concorrer, não só para competir de verdade, não só para ter o nome ali, só né? Colocar o nome pode aparecer muita gente. Para competir, vai depender muito do nome, da aceitação de quem que vai surgir. E aí vamos ver. Agora, sem dúvida nenhuma que tanto o Bolsonaro como o Lula são dois polos extremamente importantes. E não vamos negar isso. Isso é bem importante. Vamos ver se surge alguma coisa mais no meio. Você tem preferência? Olha, Gra, eu nunca contei os meus preferidos, entende? Quer dizer, mas eu acho que você tem que analisar em torno daquilo que estão fazendo ou do que fizeram. E eu acho que tem dois nomes aí muito importantes. Enfim, o que aparecer pelo meio, você tem que analisar também o que está acontecendo. Tá bom, maravilha. Abílio, obrigada. Não queria terminar essa conversa, assim, enfim, tanta coisa para falar com você. Obrigada mesmo pelo teu tempo, por dividir aí a tua experiência, a forma como você está vendo tudo isso. Obrigada mesmo. Graziela Valente, foi um prazer falar com você, né? Uma alegria te ver depois de tanto tempo, né? Aqui agora nesse programa, que eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter sucesso. Né? O sucesso vai vir de você, não dos seus entrevistados. Vai vir fundamentalmente de você. Obrigada, Abílio, pela sua presença. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Dava para continuar conversando ainda há muito tempo. Obrigada a você também pela sua audiência. Não esquece, daqui 15 dias tem outro. Volta aqui, tá?